Fala galera, tudo bem? O assunto hoje por aqui é Premier League, é o jogo entre Manchester United e Tottenham, Tottenham e Manchester United, já que foi em Londres, e acho que tem algumas coisas legais para falar sobre os dois lados, pegando aí alguns cenários específicos que o jogo apresentou, a importância também dos jogadores que estavam machucados. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sobre como a volta da Premier League teria algumas novidades relevantes no sentido dos jogadores que se recuperavam e poderiam reforçar as equipes. E Tottenham e Manchester United eram duas das principais equipes relacionadas a isso, né? Pensando em Rashford, Pogba, Harry Kane, Son, Sissoko, o próprio Bergwijn que fez o gol também. Então, muitos jogadores que estariam fora lá atrás, antes da parada, puderam se recuperar. E é óbvio que isso condiciona, isso possibilita novas estratégias, isso mexe com o funcionamento das equipes. Então, vamos falar sobre isso. Antes, claro, convido você a se inscrever. Aliás, agradeço aqui aos 100 mil inscritos, né, já que batemos essa marca ontem, então ainda não tinha falado sobre isso em um vídeo. Tá aqui meu obrigado a todo mundo, continue se inscrevendo aqui embaixo, deixa comentário é sempre legal, tô sempre de olho aí também, aproveita, ativa o sininho também, e muita gente até vinha me cobrando nas últimas semanas sobre o campinho, sobre voltar a usar o campinho. Então hoje vamos voltar a usar o campinho também para falar um pouco sobre alguns aspectos táticos do jogo, falando de Tottenham e Manchester United. Por que que são dois cenários diferentes, né? Na verdade, acho que assim, o jogo teve como um ponto principal, não é nem que são dois cenários, mas tem os dois lados, se a gente pega os dois times. Em um dos casos, um Tottenham com uma proposta defensiva, uma proposta de esperar para reagir, aproveitando os espaços, acelerando, e aí a gente já entra em um dos aspectos. Como que a volta dos atacantes ajuda a uma proposta defensiva funcionar? Ajuda porque a estratégia do Mourinho, a estratégia do Tottenham, é uma estratégia que depende de concentração, claro, de um bom trabalho defensivo, né, de uma execução bem feita de uma estratégia, mas acima de tudo de muita precisão e aproveitamento, de eficácia, para aproveitar os momentos em que você retoma a bola e vai tentar agredir o adversário, vai tentar acelerar. E o Tottenham, quando esteve sem seus homens de frente, sofreu e sofreu muito pela falta de profundidade no elenco, porque sem Harry Kane e sem Son, o Tottenham perde basicamente todo o seu poder de fogo. É claro, tem o Lucas como alternativa, acabou não sendo alternativa para esse jogo, o próprio Bergwijn chegou para fazer isso também, mas nesse caso a gente está falando de jogadores, no caso do Harry Kane, que nem jogou bem contra o Manchester United, né? Ele nem jogou ainda no ritmo e no nível que a gente está acostumado a ver. Normal, tá se recuperando, mas é um jogador que muda a referência do ataque. O Tottenham não tem uma reposição, uma alternativa a ele. O Son dá a velocidade com gols ainda também, né? Então é um jogador que vai acelerar pelo lado do campo. E se você quer ter um time capaz de se fechar, primeiro, você vai ter que conseguir aguentar aquilo ali. E segundo, você vai ter que criar oportunidades a partir do espaço que você vai ter, mas nos menores minutos, menores chances, nas menores possibilidades que você vai ter de trabalhar a bola para avançar de um lado ao outro do campo. Então esse já é um ponto, falando do ponto de vista do Tottenham. Do ponto de vista do Manchester United, era um jogo que a gente já viu o United, já gravei vídeo sobre isso aqui ao longo da temporada, o United já fez boas partidas, já fez péssimas partidas dentro da mesma temporada. Uma coisa que eu acho que muita gente vai concordar, não sei se todo mundo, mas o Manchester United talvez tenha feito seus melhores jogos na temporada se adaptando aos adversários, podendo ter estratégias específicas de marcação para acelerar, funcionar nas transições, usar os seus jogadores de frente com um pouco mais de campo. Então são dois times, em tese, tanto o time do Solskjaer quanto o time do Mourinho, dois times que funcionam bem acelerando. Só que para acelerar, é claro, você pode gerar situações de aceleração tendo a bola nos pés também, mas em geral você vai ter mais espaço para acelerar contra-atacando nesse tipo de transição. Então era um jogo que para as duas equipes seria interessante ter espaço. Aliás, quem não gosta de ter espaço, né? Jogando bola, se um time tem espaço, naturalmente ele vai funcionar, ou ele tende a funcionar melhor. Só que, como o Tottenham, mesmo dentro de casa, opta por essa estratégia de aguardar um pouco mais, o United fica com um campo mais reduzido, ou seja, o United precisava abrir uma defesa. E aí a gente entra numa outra parte do jogo, que é como o United faz para progredir com a bola. Essa alta posse de bola significa vantagem, significa controle, significa exatamente o quê? E aí a gente entra nos aspectos relacionados ao posicionamento dentro de campo. Por quê? O Tottenham estava lá, montado, com Son de um lado, Bergwijn do outro, Lamela próximo do Harry Kane, com Harry Winks e Sissoko como os dois meio-campistas por dentro. É verdade, no momento com bola,
vale aquele funcionamento que a gente tem visto desde o início do Mourinho, no Tottenham. O Aurier com liberdade para subir, para se projetar, para tentar explorar o corredor, muitas vezes vazio nos momentos de inversões. Do outro lado, lateral esquerdo, dessa vez o Ben Davies, mas a gente já viu outros jogadores fazendo essa função, ficando um pouco mais, o Son explorando mais o corredor, enquanto o ponta pela direita tem mais liberdade para atacar como um atacante mesmo, como um jogador mais por dentro. Então, tudo bem, um time com Lamela, Bergwijn, Son e Harry Kane, teoricamente, você vai imaginar um time ofensivo, mas não necessariamente. É aquela história de contar volante, contar atacante. Não é isso que vai responder a pergunta se foi um time ofensivo ou não. A proposta era outra. A proposta era aguardar, ter muita consciência tática para fechar os espaços e acelerar quando recuperasse. Funcionou o gol do Bergwijn, por exemplo. Recuperação, aceleração, finalização e o Tottenham sai na frente. Mas no momento, e aí é importante destacar, né? No momento em que o United já começava a produzir algumas chances e o Lloris foi um dos grandes nomes do jogo, provavelmente o grande nome da partida. Então, não é que o United não tenha criado, mas durante boa parte do primeiro tempo, e aí a gente entra de novo nessa questão do campinho, o United tem a bola diante de um time fechado. Quais eram as prioridades no Tottenham nessa ocupação de espaço? Limitar os espaços por dentro e principalmente evitar que o Bruno Fernandes, que é o jogador mais criativo e perigoso do Manchester United, recebesse essa bola com espaço por dentro para tentar criar alguma situação mais clara. Então o que isso significa na prática? O United vai sair jogando, a bola vai ficar muito com os zagueiros, em especial com o Maguire no jogo. Então, Maguire e Lindelof, os dois zagueiros iniciando a saída de bola. O Luke Shaw tem mais liberdade para se projetar pelo lado esquerdo, até porque o Rashford entra para ser mais atacante, próximo do Martial. Do outro lado é o Daniel James, quem abre o campo, fica mais aberto na ponta direita, e o Wan-Bissaka não se lança tanto. À medida que o tempo foi passando, ele começou a se mandar um pouco mais, mas o Wan-Bissaka participando um pouco mais da base da saída da jogada. E quais são os desafios aí? Você já tem Lamela e Harry Kane iniciando a marcação, tentando cercar os espaços à frente dos zagueiros. A bola tá com os dois zagueiros? Ok, fica trocando passe aí, toque de lado. Porque como que você vai tentar avançar no campo? Você vai tentar encontrar, em tese, McTominay e Fred, à frente de Lindelof e de Maguire. Só que essas linhas de passe já são fechadas muitas vezes pelos dois jogadores mais avançados, Lamela e Harry Kane, que estão ali justamente fazendo esse papel. Tentar cercar e impedir que essa bola progrida. Se essa bola consegue avançar um pouco mais, ou se ela não chega ali, a ideia é tentar encontrar o Bruno Fernandes. Só que o Bruno Fernandes vai estar cercado ou no mínimo observado pelos dois volantes. Porque se os dois atacantes, vamos colocar o Lamela como atacante nesse momento sem bola, imaginando ali um 4-4-2, então vamos falar de dois atacantes. Lamela e Harry Kane já estão iniciando esse cerco, né? Esse posicionamento, essa observação que limita a participação dos volantes na saída de bola. Se isso já funciona, os dois volantes podem ficar de olho em quem vai circular por essa faixa do campo, em geral o Bruno Fernandes. E se eles se ocupam disso, o Bruno Fernandes dificilmente vai receber a bola com condição de criar alguma coisa. Então o United está naquela situação. Tem a bola, mas não avança. Vai tentar avançar com o Luke Shaw por um dos lados, com o Daniel James por outro lado, mas dificuldades para avançar no campo. Esse é um dos pontos. Como que começa a aparecer o United? Na movimentação do Bruno Fernandes. Ele tá encaixotado se ele fica por dentro, mas ele não para, e esse é um grande mérito dele, né? Ele busca o tempo inteiro dar opção, ele se movimenta. Então ele começa a cair muito pelos lados do campo, tentando sair dessa observação mais direta dos volantes, tentando receber pelos lados e principalmente tentando receber recuado, porque e aí a gente cai num ponto importante que vai chegar no segundo tempo. O Bruno Fernandes é o jogador que mais precisa receber essa bola à frente para o United avançar com a bola e criar uma situação. Só que o Bruno Fernandes também é o jogador que mais faz essa bola avançar com qualidade quando recua. Então o que acontece no primeiro tempo muitas vezes é, o português recua para participar, para receber essa bola mais lá atrás. O passe sai com qualidade, mas agora já não tem ele ali na frente para incomodar o setor dos volantes, para fazer essa bola incomodar avançando por dentro. E aí começa um dilema para o Manchester United criar com a bola. Aí a gente pula para a segunda etapa. Várias substituições, né? Fica difícil até falar das substituições a partir de agora, tendo 5 à disposição para cada lado, porque vira uma bagunça para conseguir lembrar depois de todas elas. Mas no campinho eu já coloquei algumas que faziam parte dessa dinâmica do segundo tempo. A dinâmica do segundo tempo era a mesma, no sentido do Manchester United ter a bola diante de um Tottenham fechado, já com substituições dos dois lados. Mas vamos para a substituição que acho que mais interessa aí, né? Você ter o Pogba dentro de campo significa ter agora um jogador que pode oferecer essa qualidade na saída de bola, recebendo mais próximo da defesa, e encontrar um jogador de qualidade como Bruno Fernandes numa altura um pouco mais à frente. Então agora o United passa a ter
uma saída de qualidade e um jogador para receber com qualidade mais avançado. Um dos primeiros lances do Pogba no jogo é justamente ele encontrando o Bruno Fernandes com um bom passe entre os meio-campistas do Tottenham. E aí já está um ponto muito importante, porque essa conexão pode ser muito importante, muito positiva para o Manchester United. Os dois podem se complementar muito bem. Como o Solskjaer vai montar esse meio-campo é um ponto para a gente observar nas próximas partidas, porque a gente vinha vendo um time conseguir ganhar forma, né? O Fred cresceu muito ao longo da temporada, o McTominay se recuperou e recuperou espaço também. Então, hoje a gente imagina um meio-campo, mas não dá para abrir mão da qualidade do Pogba se ele tiver à disposição. E aí ter Pogba e Bruno Fernandes significa aí sim conseguir fazer essa bola progredir em diferentes faixas do campo, Bruno Fernandes circulando, sempre se oferecendo como opção, e o Pogba podendo encontrar o Bruno Fernandes ou podendo encontrar qualquer jogador em campo com um passe longo também. E aí você já tem um Rashford para entrar em profundidade, nesse caso já tinha o Greenwood pelo lado. E claro, o jogo também teve outras substituições relevantes ali, tanto do lado do Mourinho, né, colocando o Gedson, colocando o Lo Celso, mexendo um pouco no posicionamento do Son em alguns momentos. No lado acho que mais importante, no lado do Manchester United, o McTominay fazendo a saída de bola como zagueiro, com o Matip centralizado, e aí gera muito a ideia de, já que o Tottenham vai estar fechado, o único espaço que te sobra é o espaço da projeção dos zagueiros. O Maguire costuma fazer muito isso, fazia muito principalmente quando jogava com 3 zagueiros na seleção, lá atrás no Hull também. Ele tem essa confiança também para se projetar, então ele começa a se mandar pelo lado esquerdo. Nesse caso o McTominay fazia a saída pela direita, nessa altura o Wan-Bissaka já estava atacando muito mais o corredor e a linha de fundo, com o Luke Shaw do outro lado, e aí sim, por dentro, Matip tentando fazer essa bola chegar ao Pogba, que poderia encontrar uma conexão com o Bruno Fernandes. Então acho que assim, de uma maneira geral, foi um jogo, claro, a gente tá falando de volta ainda, eu imagino um nível, um ritmo de jogo crescendo bastante nas próximas semanas, é o natural para qualquer campeonato, mas acho até que o jogo manteve um nível de competitividade alto para quem ficou parado bastante tempo. E dos dois lados, o que a gente viu de positivo é o impacto que os jogadores que se recuperaram de lesões, esse impacto vai ser grande, esse impacto é imediato. Eles fazem as estratégias ficarem mais viáveis. No lado do Tottenham, mesmo que seja para jogar de uma forma defensiva, você vai ter velocidade e vai levar perigo contra-atacando. No lado do Manchester United, a dependência do Bruno Fernandes pode diminuir se você tiver o Pogba jogando próximo. E claro, a capacidade do Rashford, que também não conseguiu fazer grande diferença dentro do jogo, mas que é um jogador que vem fazendo ótima temporada, a capacidade do Rashford também é fundamental. Então não resta muita dúvida de que ter esses jogadores de volta vai fazer muito bem as duas equipes. Vamos ver o desempenho coletivo, como vai ser nas próximas semanas. Quero saber aí de vocês, deixe nos comentários o que você achou do jogo, o que você espera também para as próximas partidas, tanto de Tottenham quanto de Manchester United, como que pode ser a formação desse meio-campo, né? Pogba, Bruno Fernandes e mais quem nessa formação de meio-campo? Deixa aí nos comentários. Um abraço, até a próxima.